Fala, tricolor, seu louco da cabeça. O Fluminense vence o Flamengo por 2-1 no Maracanã, embaixo d'água. Caraca, parecia o Titanic afundando ali, era muita água. O jogo precisou ser interrompido por vários minutos, mas aí quando o jogo retornou, o Fluminense ali, ó, sapuletou. O jogo estava equilibrado até o momento que o Fluminense faz 1-0, pouco depois o Fluminense faz 2-0 ali, em duas falhas da zaga, né? Duas falhas especificamente de Emerson Royal. Se você por acaso quiser acompanhar a análise dos gols, né? Eu vou deixar o card aqui para você acessar. O vídeo deu explicando minuciosamente a análise de como surgiram os gols do Fluminense, né? Então, mas antes vamos falar sobre como foi a vitória do tricolor embaixo d'água. O Fluminense ali parecia mais estar no mundo do Bob Esponja, né? Então, o Fluminense, o primeiro tempo, né, bem equilibrado. O Fluminense ele teve talvez a melhor chance, na verdade a melhor chance do Flamengo foi do Flamengo, né, mas que não foi concretizado, não teve finalização ao gol. Foi um desvio de um escanteio que sobrou ali para Samuel Lino, não lembro agora quem foi exatamente, que não conseguiu encostar na bola, né? Se ele encosta na bola, o gol estava escancarado, ele estava literalmente de frente para o gol, né? Se ele encosta e perde, seria maior, né? Aquele erro estilo David de décadas atrás, mas de defesa, de conclusão a gol, a melhor chance foi do Fluminense no chute do Serna, que, convenhamos, 2 jogos, 3 gols, 2 grandes chances que o goleiro teve de defesa, né? E ele não jogou muitos minutos não, né? E aí o outro gol foi dele, JK, caçador de urubu, fez um gol devido a um erro do Emerson Royal, que ficou fazendo bolo ali dentro da dentro da grande área. Se ele não der aquele erro, a bola ia sobrar pro Serna, e aí talvez ele pudesse fazer o gol ou não, mas a pequena área estava aberta para o John Kennedy. Então, se o Serna consegue pegar e tocar de cara, de rapidez ali pro John Kennedy, poderia sair o gol também. Mas o Emerson Royal deu mole ali, não dominou a bola sobrou muito livre pro John Kennedy. E aí um detalhe desse gol do John Kennedy, e você pode pensar assim, todo jogador, qualquer atacante faria esse gol, né? Não. Antes dele chutar, ele fez um movimento corporal para que ele não errasse a direção do chute, para que ele chutasse no cantinho mesmo. Porque dependendo do jogador, poderia simplesmente a bola vem e chuta. E aí, dependendo de como chuta, a bola pode ser isolada, ele pode chutar no meio do gol, o goleiro defender, ele pode chutar para o canto. Então, precisa dessa questão técnica, né? Na hora do chute, na hora de defender, tudo isso deve ser levado em conta na hora de uma partida, né? Na hora de chutar para o gol, por exemplo. Eu acredito que se fosse o Everaldo, ele não faria isso e iria isolar a bola igual ele sempre tem isolado, cara. Ele sempre tem isolado. Ele tem que para fazer um gol, precisa perder 3, 4 oportunidades numa partida, né? O que é muito triste, né? E aí um outro comentário dessa partida, né? Eu gostei, por exemplo, de Bernal no jogo, gostei de Nonato, gostei muito do James. E o interessante é que o James jogou na zaga, né? Jogou na zaga pela lateral direita, pelo lado direito, e o Freitas pelo lado esquerdo. Me surge uma pequena dúvida aqui, que é a seguinte: o que o Ignacio está fazendo durante os treinos para que nesse momento ele não seja titular, né, no lugar dele seja o James, mas que o James já vem jogando bem, e o Freitas, que depois de um erro bizarro, né, ficou ali na titularidade, não o Ignacio. Então fica essa dúvida aí, né? Eu queria saber de você, o que você acha, né? O Freitas deveria ser titular ali ao lado do James, ou você acha que deveria ser o Ignacio, né? Você acha que o Freitas jogou bem, né? Eu acho que deveria ser Ignacio e James pelo lado que ele sempre jogou. Mas o que é bom, né? Ver que ele jogou bem num clássico pelo lado direito, né? Por exemplo, o Ignacio só joga pelo lado direito, o Freitas só joga pelo lado esquerdo. Então é bom ver que o James pode jogar tanto por um lado quanto pelo outro. Assim como o Thiago Silva jogava tanto pelo lado quanto pelo outro, dependendo de qual era o companheiro de zaga dele, né? O Freitas não comprometeu tanto quanto ele comprometeu contra o Nova Iguaçu,
mas talvez ele tenha entrado mais concentrado, mas o próprio Serna falou que os dois jogadores mais loucos são JK e Freitas. Então, tipo, se ele resolver jogar louco, então já era pra gente, já era tristeza absoluta, né? Uma curiosidade, eu não imaginava que o Fluminense poderia entrar na partida com o Lima, né? O Fluminense entrou literalmente com 3 volantes, né? Bernal, Nonato e Lima. E nisso que o Lima entrou, ele não... Cara, ele eu não lembro se ele teve outro chute, mas ele teve um chute... Cara, ele tava longe do gol, em vez dele dar uma pancada sinistra em direção do gol, ele dá um chute mascadinho. E aí tinha jogador livre que ele poderia tabelar, receber a bola depois de frente para chutar de primeira. Não, ele, pô, chutou fraquíssimo, velho. Não, o Lima é curioso, velho. O Lima é curioso. Tem hora que você olha assim pra ele, caraca, o maluco é craque. Tem hora que ele é uma murrinha, mano. Mas o Lima, ele sempre tá, cara. É incrível como o Lima, você vê ele jogando mal, aí ele acerta um chutaço e vai no gol. Aí joga mal a partida inteira, daqui a pouco, pum, acerta um chutaço e vai no gol. Mas é volante, né? E seria melhor colocar ele no lugar do Everaldo, né? Como atacante reserva, né? Porque ele chuta melhor do que o Everaldo. Definitivamente. Acho que ano passado ele teve mais gols que o Everaldo, né? E tem, por exemplo, muita gente que gosta do Lima, porque tu pega, por exemplo, o Lima como volante, ele tem uma média ali de 7. Vamos pegar a carreira do Lima? Não. No vídeo não é sobre ele, mas eu vi muita gente defendendo o Lima porque ele tem números muito bons no ataque, por exemplo. Em 2023 ele entrou, né, chegou no Fluminense, ele teve 12 participações em gols. Aí em 2024, 9 participações em gols. Ano passado ele teve 5 participações em gols, perdão, mas ele teve tipo metade dos minutos que ele tinha nos outros anos. E ainda assim ele teve 5 participações em gols, né? Então, tipo, você pode não ter um jogador ele que marca muito bem, mas ele ofensivamente ele entrega. Então, acho que, tipo, por essa questão de análise aqui, coloca ele mais ofensivo, pô. Coloca ele no ataque, né? Tu vai jogar, por exemplo, reserva. Tu já emprestou o Lelê, coloca ele como atacante, pô. Tu não vai trazer ninguém pra atacante? Então, pô, coloca ele no ataque. Se a gente for, por exemplo, quando ele estava, né, nos outros times, por exemplo, no Grêmio, né, e quando ele foi vendido depois, 2017, 10 participações em gols. E em 24 jogos, 2019, né, 2 participações em gols. 2020, 10 participações em gols. 2021, 7 participações em gols. Ele tem uma quantidade de participações muito boa, cara. Muito boa. Se a gente pegar, sei lá, tipo, Coutinho. Coutinho deve ter essa média de participações em gols, né, no ano aí, no futebol brasileiro. Então, um cara que ofensivamente ele até entrega, defensivamente ele não entrega muita coisa. Voltando pro jogo, né? Serna mostrou mais uma vez que não é para ser vendido pelo Boca, nem se o Boca chegar com 8 milhões de dólares, né? É um cara que eu acho que vai para a Copa, né? Com 2 jogos, ele nem completou o primeiro, né? Nem jogou o primeiro tempo no jogo contra o Nova Iguaçu. Ou seja, ele tem 3 tempos, 3 gols. Ou seja, ele tem uma média ali de 135 minutos, fez 3 gols em 135 minutos. É um gol por tempo de jogo jogado, né? E o John Kennedy, 3 participações em gols em 2 jogos. Ele saiu machucado contra o Boa Vista antes do primeiro tempo terminar, jogou um pouquinho no jogo contra o Nova Iguaçu, o goleiro defendeu uma bola, um chute muito bem feito, e contra ainda o Nova Iguaçu teve um chute bloqueado que a bola com certeza ia no gol. E aí a questão é o seguinte, o John Kennedy, já nesse momento, em 2026, ele tá mais presente no jogo do Fluminense, já tem 3 participações em gols, né, 2 gols e uma assistência, o Serna tem 3 gols, e ele tem chute, ele tem criado oportunidade, por exemplo, no jogo contra no primeiro jogo que ele deu um passe lindo pro Júlio Fidelis fazer,
mas quando ele tá próximo do gol ali que ele chuta, ele acerta o gol, ele não isola igual o Everaldo. Então não tem como o John Kennedy ser reserva para Everaldo, porque pô, o goleiro defendeu, mérito do goleiro, pô, ele chutou em cima do goleiro, pô, beleza, nem todo chute você vai conseguir calibrar o pé para colocar essa bola no cantinho e tal, mas quando tu isola a bola, toda vez que você isolando a bola, você mostra que você não tem fundamento para você chutar a bola de primeira, pô. Tipo assim, a bola vem no alto, tu cabeceia errado. Aí a bola vem embaixo, precisa chutar de primeiro, tu isola a bola. No segundo, tu isola a bola. Rebote de pênalti, tu isola a bola. Pô, tu não tem fundamento para fazer o gol de primeira. Né? E quando o Fluminense cria muito, igual o Fluminense já criou muitas oportunidades com o Luciano perdia pra caramba. Em Fluminense em 2019, por exemplo, CSA. O Fluminense criou 30 oportunidades de gol. O Luciano perdeu os 30, cara. Então, graças a Deus o Luciano naquele momento saiu, a gente achava o Luciano craque, hoje a gente percebe que o Luciano não é o Luciano. Da mesma forma, a gente tem que ter um jogador que, tipo assim, de 2 oportunidades ele precisa fazer uma. Não de 5 oportunidades para ele fazer uma igual o Everaldo faz, né? Não é para fazer gol de agosto, janeiro, fazer gol de novo agora só em agosto de novo. Então é isso, tricolor, deixe seu like, né? Você que assistiu o vídeo até aqui, siga a página para mais vídeos iguais a esse, né? Valeu, tricolor, até a próxima. Tchau, tchau.